Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar agora nosso encontro, nosso nono encontro do Clube de Leitura, para finalizar esse ano bem com esse livro maravilhoso, que é o Mindset da Carol Dweck. Quem pôde ler pôde perceber que ela conseguiu fazer uma distinção muito boa e nos ajudar a crescer, no caso de ter uma mentalidade mais promissora, né? Então, vamos ao livro. Falando um pouco da autora, ela é considerada uma das maiores especialistas do mundo no campo da personalidade, psicologia social e psicologia do desenvolvimento. Ela começou a ficar obcecada pela ideia de como as pessoas lidavam com o fracasso, né? Ela começou a perceber isso principalmente em crianças, que ela começou a ver como as crianças procediam na questão do quebra-cabeça, né? Algumas largavam mão, outras não. Então, ela ficou meio obcecada com essa ideia de que como algumas crianças conseguiam lidar com essas situações de quebra-cabeça, se era como um desafio ou não, né? Atualmente, ela leciona na Universidade de Stanford, né? E o seu trabalho já foi publicado em diversos jornais. Então, assim, ela é uma pessoa respeitada. O livro não é uma simples autoajuda, a gente vai ver isso. É baseado em muita pesquisa, né? Porque muitos livros são assim, muitos livros de autoajuda são assim, o autor tem uma visão do mundo e ele vai colocar no seu livro o que ele acha que é o certo, né? Porém, a Carol Dweck não, ela utiliza de pesquisa, de estudo, tudo comprovado, e por isso que esse livro foi tão bem recebido, né? E realmente as universidades de psicologia têm estudado ela. Muito pouco ainda, mas tem. Então, vamos começar, então, com a introdução do livro. Mindset significa mentalidade, né? Porque a gente coloca mindset, acho que é mais questão de marketing, né? Mas se você for ver a tradução, é mentalidade. E, assim, esse título pode gerar também muito preconceito, né? Que tem muita gente que fala assim, deve ser coisa de coach, né? E se você for ler o livro, você vê que não é uma coisa de coach explícito. E assim, se fosse também, seria bom a gente dar uma olhada, mas não é de coach. Não é um livro de autoajuda que não tem um embasamento científico, né? Todo mundo está com o áudio fechado? Deixa eu fechar aqui. Sim. Então, vamos lá. Então, a autora colocou dois tipos de mentalidade. Existem mais, pessoal. Assim, tipo, no estudo de mentalidade, em outros livros, você vê diversas outras formas de diferenciar, porque mentalidade nada mais é do que nosso sistema de crenças. Então, a autora escolheu dois tipos para poder exemplificar aquilo que a atendia, que é a mentalidade fixa, né, e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é esse jeito de pensar de que as coisas não mudam, que as pessoas já nascem com dom, de que não adianta muito esforço, porque se ela tem talento, isso já a propicia o sucesso. Já as pessoas de mentalidade de crescimento acreditam que as habilidades podem ser desenvolvidas, né? Que não necessariamente as pessoas não mudam durante o tempo. Pelo contrário, as pessoas podem mudar. Então, as pessoas não são um rótulo que colocam para ela. Então, as pessoas de mentalidade fixa acreditam em rótulos, por exemplo, se alguém é, é considerado o melhor cozinheiro da cidade, ele leva esse rótulo para a vida inteira. Isso na mentalidade fixa. Na mentalidade de crescimento, a gente vê que que eles não trabalham com rótulo, eles trabalham com sucesso mesmo, com desejo de sempre aplicar aquilo na vida. Então, a mentalidade de crescimento não tem rótulos, não tem títulos, vamos dizer assim. A pessoa ela é o que é no instante. O livro propõe que o sucesso pode ser alcançado pela maneira como lidamos com nossos objetivos, né? E as crenças têm forte influência no modo como a gente vai conseguir o sucesso. Eu estou tentando mudar o slide aqui. Aí.
Falando um pouco do livro agora, entrando no capítulo 1, eu expliquei para vocês que a Carol Dweck, ela começou a ficar instigada ao ver crianças resolverem quebra-cabeças, né? E ela perceberam como algumas lidavam de forma formidável aprendendo, enquanto outras desistiam já do quebra-cabeça porque não conseguiam resolver. Algumas lidavam de forma divertida, como se fosse um desafio, enquanto para outras, já que elas não conseguiam por algum tempo, elas já desistiam. Então, nisso, ela já começou a montar o esquema de mentalidade que ela tem hoje, que é o mindset fixo e o mindset de crescimento, né? Então, ela tentou também entender esse tipo de mindset, que é o de crescimento, que é capaz de transformar o fracasso em um dom, porque é isso que o mindset de crescimento faz. A pessoa ela não fica taxada como fracassada. Ela acredita que se ela fracassou, entre aspas, ela tem possibilidade de criar habilidades para poder superar esse fracasso, né? Então, aí você tem várias influências que podem auxiliar na formação do indivíduo, né? Muitas pessoas acreditam que apenas a genética atribui a genética que a pessoa nasceu é que atribui a pessoa ter um dom ou não. O que hoje é desmentido pela ciência. Por quê? Porque não é só a genética. Por exemplo, pais, geralmente sim, filhos de grandes juízes, por exemplo, têm grandes chances também de ser juízas, mas não porque pela genética em si, mas pela experiência que ela teve em casa. Então, a ciência hoje em dia, ela está um pouco fora desse determinismo, vamos dizer assim. Ela acredita que as pessoas podem criar habilidades pelos treinamentos e pelos aprendizados. Binet, se vocês forem ver aqui, foi o que formulou a teoria do quociente do QI, quociente intelectual, se não me engano, que aborda matemática, cálculos matemáticos e linguística, né? Esse teste de QI hoje em dia não é tão mais aplicado, né? Porque hoje em dia a gente sabe que existe outros tipos de inteligência além dessas duas. Existem 8 inteligências, né? Mas ele foi o precursor da distribuição da inteligência. Então ele acreditava que a educação e a prática são capazes de produzir mudanças fundamentais na inteligência, né? E ele acreditava que aprender e desenvolver, que o cérebro era capaz de aprender e desenvolver durante toda a vida. Ou seja, o que os cientistas também falam hoje em dia é que o cérebro é plástico, ou seja, ele é maleável, ele não fica, por exemplo, a pessoa não é uma pessoa com a inteligência formada, não. A inteligência também é desenvolvida, né? E isso é verdade, viu, Douglas? Porque se você até fizer exames, né, do cérebro, ele vai mudando. Eu sei que Sim, é verdade. eu tenho uns problemas neurológicos. Não, assim, Sério. eu tinha, desde criança, eu já tive epilepsia e tal, sei que, Uhum, uma série de coisas que me levou sempre a ter um neurologista, né? E teve uma vez que eu fui, acho que foi 2008, por aí, eu tive quase um aneurisma cerebral, assim, sabe? uhum. Cortou uma certa ligação do meu cérebro, né? Daí, Nossa. assim, eu fiquei em observação, assim, 6 meses, né? E... Mas depois eu fui curada. Assim. O médico falou assim, nossa, porque assim, eu tenho muita fé. Daí eu fui para a igreja, orei. Ele falou assim, houve um milagre, porque assim, estava desligado, Cecília, agora ligou de novo. Ligou os Então, circuitinhos. está monitorando isso daí, sabe? Uhum, Mas não é só isso. Assim, já vi estudos, né, de pessoas gente que lê muito, desenvolve, faz curso, não sei o quê, é diferente o cérebro, a fotografia dele, do que uma pessoa que não lê nada, não desenvolve, né, novas conexões sinapses. Isso, neurais, né? isso. Quanto mais se desenvolve, o seu cérebro vai mudando, né? Certeza. Eu acho que a Carol Dweck escreve isso no livro dela, que ela faz
ela faz um mapeamento de pessoas de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. As pessoas de mentalidade de crescimento tinham muito mais conexões neurais do que as pessoas que apenas que achavam que não mudavam, que não podiam, que elas tinham dom ou não tinham, né? Porque essa é uma característica da mentalidade fixa. Ou você tem um dom ou você não tem. Ela acredita que você nasce com dom. Então eles acreditam que o Mozart já nasceu Mozart. Eles não acreditam que o... E o livro fala isso, que tem confirmação científica de que ele treinou várias vezes, né? Não foi, assim, uma coisa que saiu. Ele demorou 10 anos para fazer uma sinfonia. Mesmo Einstein, né? A gente sabe. A gente Esse sabe que movimento, mesmo o tal. Einstein, ele foi mal em matemática. Então, assim, não é Então, uma coisa é, taxativa, a pessoa... imagina se taxassem o Einstein de burro quando ele foi mal em matemática, coitado. Ele não ia ser o Einstein que ele é hoje. Então, ele deve ter lutado muito pois é. contra esses modelos de rótulo mesmo, né? Imagina Mas você... daí entra o que ele falou do ambiente, né? Mesmo que a pessoa tenha o dom, se o ambiente favorece, tudo bem, esse dom vai se desenvolver, mas se é sempre rejeitado, esse dom vai embora. Quer dizer, vai por água abaixo, né? O ambiente, assim, influencia muito também, se a O pessoa não ambiente tiver também. É que tá, não é força, né? só a genética. O ambiente vai fazer com que o ambiente e o treinamento, as experiências, vai fazer com que o indivíduo se desenvolva, né? Exatamente. E antigamente o pessoal acreditava que até o formato do cérebro influenciava no modo como você... Tá vendo como Não, e aquelas coisas de labotomia. Eu fiz um pouco de psicologia, né? Oh, caramba! Imagina, eles mapeavam o cérebro, né? Então, bom, então se ele não tem... Vamos tirar esse defeito dele, a gente corta essa parte do cérebro e pronto. Acabou o defeito, né? É uma loucura. Ainda bem que a Sim, gente evoluiu. ainda bem, menina. Vamos continuar aqui. Legal Tá. essa experiência, viu? Contar pra gente aqui que você conseguiu superar, porque o cérebro ele é plástico, ele consegue. Eu já vi casos de pessoas que vi casos assim, né? Eu vi um TED de que a pessoa teve um acidente de um lado do cérebro, mas ela conseguiu fazer toda uma reestrutura mental depois, com a ajuda, claro, de médico, tudo, e conseguiu de novo voltar a ter as habilidades que ela tinha antes. Então, o cérebro é incrível, né? É uma coisa formidável. E aí o Binet, ele falou uma frase muito interessante que aprova isso que a gente está falando, né? Nem sempre as pessoas que começam a vida como as mais inteligentes acabam sendo as mais inteligentes, né? Então, assim, a gente nada de taxar a gente de burro, sempre a gente tem que entender que a pessoa às vezes labutou, estudou muito para poder às vezes ganhar a fama de inteligente, vamos dizer assim, né? Não é assim uma coisa à toa, né? Tipo, de repente a pessoa é a mais inteligente. É muito mito isso. O mindset fixo, ele acredita que as qualidades são imutáveis, né? Eu falei isso. Tende a criar necessidade constante de provar o seu valor a si mesmo. Porque é consequência, né? Porque já que umas coisas não mudam, mas assim, como eu sou um talentoso, eu preciso provar esse talento o tempo inteiro. E isso, de certa forma, gera um certo sofrimento. As pessoas de mindset de crescimento, eles já acreditam que você precisa cultivar essas qualidades básicas por meio dos próprios esforços. Por isso, eles acreditam que se eles forem mal alguma vez em alguma prova, isso não é o fim do mundo para eles, porque eles acreditam que eles podem aprender e mostrar, no caso, aprender mesmo e sair desse rótulo, né? Não é algo permanente para eles é algo momentâneo. Então, cada um de nós é capaz de modificar e desenvolver por meio do esforço e da experiência, né? É o que nós falamos até agora. Isso permite as pessoas prosperarem. Então, o mindset de crescimento está muito voltado ao sucesso, sim, mas se a pessoa de mindset de crescimento tiver um fracasso, isso para ele não é desesperador, e sim um desafio para que ele aprimore as suas habilidades para que alcance o sucesso novamente. Certo, pessoal? As pessoas de mentalidade fixa, quando não estão lidando com o fracasso, sentem-se tão valiosos, otimistas, inteligentes e atraentes quanto os que adotam o mindset de crescimento. Tudo bem. Mas aí o mindset fixo cria o sentimento de fracasso. E aí a paralisia, e aí acontece a paralisia, porque ele entra em choque, né?
Ele entra em choque quando algo não dá certo. Por quê? Porque se ele é talentoso e aí algo novo veio para ele com relação àquele talento que ele devia exercer e ele não deu conta, isso paralisa de tal maneira que ele se sente um fracassado. As pessoas de mindset de crescimento, que nem eu já falei, não se rotulam nem se desesperam. Às vezes pode parecer meio repetitivo, porque a Carol Dweck, ela enquanto ela vai escrevendo, tem capítulos que ela retoma coisas de outros capítulos, inclusive. Então, muita coisa ela vai repetindo, e como eu peguei as partes essenciais do livro, então tem muita coisa que vai ser repetitiva. Porém, isso vai ajudar a gente como fala? A certificar essa informação, tá bom? Oi. Douglas, é uma pedagogia americana. Eu não sei, eu trabalhei para muitas editoras americanas, Pearson, não sei o quê, e eu até falava com os editores, mas sabe, tá chamando o leitor de burro. Vamos cortar isso daqui, pelo amor de Deus. Ela, não, Cecília, é um jeito americano de explicar. Ele é assim, é tudo explicadinho, tudo direitinho. Então, assim, só não entende, né, se tiver algum problema. Eles costumam ser práticos, né? Os americanos costumam ser práticos. É. Só que eu achei que a Carol Dweck, ela foi prática, só que assim, ela foi ao ponto, só que ela dá umas voltas às vezes. Ela repete, às vezes ela vai num ponto, ela não é que nem outro livro, por exemplo, tem uns livros que são muito práticos, né? O dela não, como ela vai no estudo, conta o estudo, depois volta no mesmo pensamento, ela tenta provar de novo com outro estudo. É, psicóloga, deve ser isso, né? Ela faz, às vezes, uns devaneios, mas eu acho interessante, eu consegui grifar bem, assim. Tem partes do livro que eu não grifei nada, mas, assim, tem partes que eu grifei bastante, que eu achei, não, essa aqui é muito importante, né? E ela explica que pessoas de mindset fixo não concordam com certas frases. Por exemplo, quem arrisca não petisca, né? Quem tem boca vai a Roma. Eles não acreditam em nada que tenha risco, assim, tipo, enquanto as pessoas de mentalidade de crescimento acham que podem aprender com as coisas. Então, ele põe o voto no risco, né? Mas aí ela faz um cuidado com suas crenças, né? A crença de que suas qualidades são imutáveis gera diferentes pensamentos e atos, guiando a pessoa por um caminho completamente distinto. Então, assim, se você pegar dois gêmeos e uma tem uma mentalidade fixa e outra de crescimento, você vai conseguir perceber que o que tem mentalidade de crescimento, claro, pelo próprio nome, vai ter muito mais sucesso do que o que tem mentalidade fixa. Então, o que ela quer dizer é isso. Então, cuidado com suas crenças. A crença de que você tem qualidades que não mudam faz com que você fique estacionado. Por exemplo, se você sabe que se você estudar numa prova, você vai passar no concurso, é muito provável de que você estude. Enquanto que se você achar que não tem talento para aquilo, isso vai te empecar para você conseguir o que deseja na vida, entendeu? E isso ela deixou bem claro. Pessoas de mindset de crescimento possuem um talento especial para identificar seus próprios pontos fortes e fracos. Convertem as adversidades da vida em sucesso futuro. E possuem perseverança e resiliência. Essa é uma das diferenças também entre os dois mindset. A pessoa de mindset fixo é menos resiliente. Ele sofre mais, a gente vai ver, inclusive, exemplos de empregadores, de gerentes, tudo que ela dá no livro, de pessoas que não têm resiliência. As pessoas de mentalidade fixa não costumam ter. Eles acham que tudo tem que ser conforme já está estipulado. Então, quando vem o vento, eles são mais capazes de serem derrubados, né? E eles também costumam desistir também quando eles veem que não vai dar em nada. Eles acham que o primeiro sinal de que o negócio não vai dar certo, eles já desistem. Enquanto que o pessoal de mentalidade de crescimento, eles perseveram, mesmo sabendo que podem não passar numa prova, vai ter a prova 2, eles vão estudar mais. Então, essa é a diferença também importante entre mindset fixo e mindset de crescimento. Como eu falei, os mindset nada mais são do que crenças, né? Não são formas de pensar, né? Eu estava pensando em fazer, gente, uma tabelinha, tipo, diferenciando, porque eu não consegui fazer isso porque eu estava colocando os slides, mas, assim, é muito importante a gente entender que a mentalidade fixa tem uma forma de pensar
e a mentalidade de crescimento, claro, tem outra, mas que todos nós temos as duas. Porém, em certas ocasiões, a gente se manifesta com mentalidade de crescimento, e em determinadas questões a gente se manifesta de outra forma. E a Carol Dweck, ela também diferencia dois tipos de capacidade, não só dois tipos de mindset, né? A capacidade, ela pode ser a capacidade fixa e a capacidade de desenvolvimento também. O que seria a capacidade fixa? É a que precisa ser provada o tempo inteiro, né? Eu sou capaz, então eu preciso provar para vocês que eu sou inteligente e talentoso o tempo inteiro. A partir do momento que eu preciso me afirmar. A partir do momento que algo me desestabiliza, e isso me prejudica muito, né? Já na capacidade mutável, não. A pessoa acredita que ela se desenvolve a partir do aprendizado dela. Então, ela sempre está aberta a aprender coisas novas. Vocês já viram profissionais que fizeram faculdade e depois não quiseram mais se desenvolver, acharam que aquilo era o que elas precisavam saber para poder exercer a profissão? Enfim, essas são as pessoas de mentalidade fixa. Elas não vão atrás do conhecimento depois. E hoje em dia a gente sabe que a maioria das profissões exigem atualização, né? Então, a capacidade hoje em dia tem sido mutável, as pessoas precisam atualizar o tempo inteiro. E por isso, hoje em dia, a gente vê cada vez mais as pessoas de mentalidade fixa se prejudicarem, né? E aí a gente vê que a gente não tem motivo de ser desse jeito, fixo, de ter essa mentalidade e ter essa capacidade fixa. A gente pode se desenvolver. A gente perdeu um pouco isso, porque quando nós éramos bebês, a gente não se preocupava com o julgamento dos outros, né? A gente aprendia o tempo inteiro. O bebê, ele tem o cérebro do bebê, acho que quem estuda isso, percebe que eles fazem conexões muito... eles conseguem aprender muito rápido em pouco tempo, né? E eles não têm medo de errar, então eles estão sempre caindo e estão sempre se levantando. Então, os bebês são um exemplo para a gente, né? Porque eles estão sempre caindo e se levantando, né? Até poderem andar. E isso é um exemplo para nós, o livro dá. Sucesso significa desenvolver-se para as pessoas de mentalidade de crescimento, não apenas atingir determinado objetivo, né? Então, as pessoas de mentalidade fixa acreditam que você tem certo nível de inteligência e não pode fazer muito para modificá-lo, enquanto que as pessoas de mentalidade de crescimento acreditam que sempre tem a possibilidade de mudar o seu nível de inteligência. Lembra que eu falei para vocês que a inteligência para as pessoas de mentalidade fixa, para a pessoa de mentalidade de crescimento, não é algo imutável. Você pode desenvolver certas habilidades. É claro que você, sendo uma pessoa de 1,60 m, vai ser difícil ser um jogador de basquete perto de um monte de pessoas de 1,90 m, né? No entanto, você pode sim jogar basquete. Não sei se tem categorias, né? No boxe tem, né? Você consegue, pode sim. você consegue lutar. Eu Por exemplo, adorava jogar basquete, eu sou baixinha. É muito se tivesse uma categoria de pessoas baixinhas, era capaz de você se desenvolver e ser uma boa Não, mas os basqueteira. baixinhos, sabe o que acontece? Eu corria entre as pernas. Era muito legal, porque assim, o alto, ele não é muito ágil, sabe? Ele é meio travado. E eu, como era baixinha, eu pegava as bolas que iam por baixo, e daí eu saía correndo, e o pessoal vinha atrás de mim. Você era boa, então. Muito legal. Que Assim, só legal. que na cesta, é claro que a pessoa mais alta é bem mais fácil para ela colocar. Então, eu tinha que ter uma ótima pontaria para acertar. Mas, sabe, dá para os dois, dá. Você querendo, vai. Sim, é verdade. Quem quer consegue, né? De certa forma. É claro que Quando tem você quer, exceções. né, meu? Quando você... Se até, gente, eu vi deficiente que conseguiu nadar, assim, tipo, coisas, tipo assim, é incrível, tipo, pelo menos consegue nadar mais rápido que eu, pelo menos, né? Mas conseguem, às vezes, é incrível isso, como a gente tem uma capacidade, é claro que se uma pessoa, vamos dizer assim, com os braços normais, vai conseguir se desenvolver, talvez mais do que uma pessoa deficiente. No entanto, se a pessoa deficiente, desde criança, está se habilitando, pelo menos do que as pessoas normais, ele consegue muito mais. E entre eles, ele vai conseguir ter uma diferença, né? É isso que o livro coloca. É. Então, Um amigo meu também, ele era deficiente, ele foi campeão de natação várias vezes.
Tá vendo? Não é um impedimento para a vida, né? A pessoa pode... Isso foi legal também, porque ele desenvolveu muito o intelecto. Então, ele, assim, ele é excelente escritor, tal, ele vê pra caramba, tal, porque teve que desenvolver de outras formas também, entendeu? Para se sobressair, Legal. né, socialmente. Então, depende muito de educação também, né? Os pais, as Depende, frentes que claro. ele teve. Ó, o Israel está falando aqui que que a neuroplasticidade dos bebês é passiva, que eles não precisam se esforçar para aprender algo. Essa neuroplasticidade passa até em média 25 anos, é isso? Essa neuroplasticidade passiva, eu nunca estudei sobre essas variantes da neuroplasticidade, né? Eu sei que os bebês têm uma neuroplasticidade maior, então eles conseguem aprender mais rápido, né? Talvez não de forma ativa, talvez é até algo instintivo, né? Eles estão sempre se levantando, estão sempre aprendendo, mas também é uma forma de a gente tentar entender essa alegoria, de que eles têm mentalidade de crescimento, porque eles não se esbarram no julgamento das pessoas, eles estão para aprender, e a gente também deveria ser assim um pouco, né? Nós deveríamos, eu pelo menos, eu às vezes ligo para os pensamentos das pessoas, mas assim, nós devemos se preocupar menos com o julgamento das pessoas e se desenvolver mais pelo aquilo que a gente pode, sem esperar do que os outros vão achar. Isso aí eu acho que os bebês, sabendo ou não, eles fazem muito bem, né? Os alunos de mindset de crescimento, acho que foi feito um estudo, os alunos de mindset de crescimento aproveitam mais as oportunidades de começar algo novo. Então, eles conseguem muito mais dar o start e começar a aproveitar essas oportunidades do que as pessoas de mindset fixo. Por quê? Porque as pessoas de mindset fixo, eles são muito receosos, porque eles precisam, como eles precisam se afirmar, eles não podem fracassar. Então, eles têm menos, eles são menos humildes no ponto de começar algo novo, porque eles já sabem, eles já são talentosos, entendeu? E a gente vai ver que existem empresas que faliram por causa disso, porque só contratou pessoas de mentalidade fixa. Essa empresa se chama Enron, né? Deixa eu ver se consigo mudar aqui para gente. Estou tentando mudar os slides, não sei o que aconteceu aqui. Ah, aqui. Antes de passar na Enron, que eu vou mostrar para vocês depois, eu vou mostrar essa tirinha para ficar bem explícito a diferença entre mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. Aqui nós temos o Calvin de um lado, representando a pessoa de mentalidade fixa, enquanto a amiga dele, ela representa uma pessoa de mentalidade de crescimento. Então, vamos ver um pouquinho a tirinha para a gente entender. Ele chega para ela assim, Haroldo e eu tivemos uma conversa franca. O que aconteceu com você, né? Haroldo e eu tivemos uma conversa franca. E o que está fazendo? Lição de casa? Aí ela responde, eu não tinha certeza que tinha entendido esse capítulo, por isso repassei minhas anotações do último capítulo e agora estou relendo este. Você faz tudo isso mesmo? Bom, agora eu entendi. Eu achava que você fosse mais esperta. É para mostrar, assim, a pessoa de mentalidade fixa, ela é esperta por natureza e ela só estuda para provar aquilo que ela já é. Enquanto que a pessoa de mentalidade de crescimento, ela é mais humilde, ela pode até achar que ela não é. Porém, ela está sempre estudando, sempre aprendendo, a intenção dela é aprender, sempre aprender para poder chegar no objetivo dela, que é mais o aprendizado do que o resultado em si, né? É isso que eu escrevi aqui em cima. Ó. Para as pessoas de mentalidade de crescimento, o aprendizado é prioridade. E há diferenças também, inclusive no modo como as pessoas de mindset diferente buscam seus parceiros, né? Enquanto as pessoas de mindset fixo procuram alguém que as coloque no pedestal, né? Aquele amor romântico exacerbado, querem que as deixem parecidas com uma santa no pedestal, fazendo com que elas se sintam perfeitas, né? A pessoa de mindset de crescimento tem um amor mais maduro. Ele percebe os seus erros e os ajuda a se aperfeiçoarem. Eles se ajudam, as pessoas do casal, eles se ajudam a enxergar os seus erros e a se desenvolverem juntas. Se desafiam a se tornarem pessoas melhores. Ou seja, pode ser que haja crítica construtiva entre as pessoas de um relacionamento assim, pode ser,
mas eles não entendem a crítica como uma ofensa, como um ataque, mas sim como uma oportunidade para crescimento, né? E assim também uma estimulação a aprender coisas novas. Então é muito interessante que, inclusive, não só na parte de crescimento de profissional, mas na parte de relacionamento, nós também podemos perceber os dois tipos de mindset. Nas empresas, eu coloquei uma observação aqui. Nas empresas, existe uma coisa chamada doença do SEO, do CEO, né? O que é essa doença do CEO? É essa coisa do chefe querer ser colocado no pedestal e achar que as pessoas devem considerá-lo, né? E devem considerá-lo perfeito. Eu já tive a oportunidade de ter um chefe assim, não um chefe direto, mas o chefe da empresa, né? Então todo mundo tinha medo de falar com ele, né? E então essa é um tipo de mentalidade fixa, porque ele costuma colocar ele costuma colocar terror mesmo nas pessoas, porque como ele precisa se afirmar, toda proposta, toda crítica, não é crítica, é toda, porque você sabe que não é só soluções que uma empresa tem que enxergar. As pessoas precisam enxergar também que algo pode dar errado. E essas pessoas com a doença do CEO, eles não aceitam que algo possa dar errado na empresa deles, né? E por isso é muito difícil lidar com eles. No mindset de crescimento, as pessoas buscam um desafio e prosperam com ele, né? E às vezes se esforçam tanto, o pessoal de mindset de crescimento, que às vezes realizam o impossível. Aí tem um exemplo do Christopher Reeve, não sei se vocês lembram, que é o antigo super-homem, né? O livro fala, estava lendo hoje esse pedaço do livro, que esse ator, ele caiu do cavalo, né? E bateu a cabeça, né? Ele bateu a cabeça e ficou paraplégico, né? Ele não conseguia mexer, acho que as mãos e as pernas, né? E ele se estimulou com eletrodos. Depois ele falou para os médicos que ele queria ser estimulado e os médicos não queriam dar ouvido a ele. Ele falou, não, isso aí você vai se decepcionar, né? Mas foi o que aconteceu com o tempo, é que eles nunca tinham percebido que ele começou a melhorar, assim, alguns movimentos, né? Antes de morrer, ele chegou a morrer um pouco depois, mas ele conseguiu, sim, mexer os braços e as pernas, e isso abriu um campo inédito na parte na parte neuro, né? Porque eles não acreditavam que isso era possível, até quando ele foi lá e fez, vamos dizer assim, né? Então, o Christopher Reeves, o antigo super-homem, ele foi um exemplo aí de superação nessa parte. Ele é considerado uma pessoa também de mentalidade de crescimento, né? Porque ele podia muito bem se contentar com aquilo e aceitar aquilo que os médicos já falaram para ele. Ah, então tá bom, eu vou viver minha vida aqui com as pessoas me levando. Mas não, ele foi uma pessoa que conseguiu enxergar além e ele conseguiu se movimentar depois. As pessoas de mentalidade de crescimento acreditam que se desenvolve até terem uma aptidão, né? E as pessoas de mentalidade fixa, não, elas acreditam que vão ter uma aptidão, que eles têm uma habilidade ou não. Simplesmente assim, né? Então, por causa disso, as pessoas de mentalidade de crescimento estão sempre se habilitando, sempre procurando aprender sobre como fazer com que sua aptidão seja reforçada ou que, entendeu? As pessoas de mentalidade fixa não permitem o luxo de vir a ser, enquanto que as pessoas de mentalidade de crescimento possuem essa esperança, né? Muitas das pessoas mais realizadas da nossa época e de um tempo atrás, foram consideradas sem futuro, né? Eu vou dar exemplo de algumas pessoas. Por exemplo, Muhammad Ali, lutador de boxe, foi considerado sem talento, não tinha porte para lutar, era fraco no começo, então, assim, era uma pessoa totalmente invalidada para o boxe na época dele. E ele conseguiu superar tudo isso e chegar onde ele chegou, né? Inclusive, acho que tem filme dele, se não me engano. Michael Jordan, mesma coisa. Esses aqui são exemplos do livro, eu vou dar uns exemplos mais brasileiros para a gente. Michael Jordan, jogador de basquete, também conseguiu ser um bom jogador através da mente, diz ele.
E Elvis Presley se fala, já tem o livro, o último filme dele, né? Que ele era um homem branco no meio de negros, né? Então não era para ele cantar rock. E ele conseguiu ser um bom cantor, roqueiro, né? Ele foi uma pessoa que deu certo, mesmo as pessoas em volta dele achando que ele não ia dar certo. E aqui no Brasil nós temos outras pessoas. Eu coloquei um pouco do campo da música, porém existem outras profissões também. É para ficar mais lúdico, né? Porque essas pessoas a gente lembra mais, né? Os Beatles foram considerados sem sucesso, né? E foram as pessoas que, se eu não me engano, acho que na época deles foram as pessoas que mais surpreenderam a indústria musical, né? A Beyoncé, o Tim Maia, que é o exemplo brasileiro, né? Que trouxe o soul e o funk para o Brasil. Ele também era considerado uma pessoa feia, uma pessoa que não agradava o público, né? Mas que conseguiu aproveitar as oportunidades lá nos Estados Unidos e trazer os novos ritmos para cá. Então ele também é considerado uma pessoa de mentalidade de crescimento nesse ponto. As pessoas de mentalidade fixa, como eu já falei e o livro repete, acreditam em características imutáveis, precisam de aprovação constante e têm urgência de serem bem-sucedidas. Enquanto que as pessoas de mentalidade de crescimento se sentem mais determinadas caso se sintam piores. Se elas têm algum desastre, alguma coisa que faz elas se decepcionarem, elas têm a mentalidade de que elas precisam se esforçar mais, né? Na próxima vez. O que pode estar atrapalhando? Ela vai fazer de algum jeito para que não atrapalhe ela a próxima vez, né? Então, para as pessoas de mentalidade fixa, o esforço é para os incapazes. Eles não acreditam do poder do esforço, porque como ele já tem talento, para que precisa se esforçar? Então, as pessoas de mentalidade fixa pensam assim. Já as pessoas de mentalidade de crescimento acreditam que até mesmo os gênios precisam se esforçar. Então, aqui nesse último parágrafo que eu coloquei aqui para vocês veem a diferença uma das diferenças entre pessoas de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento é a possibilidade do crescimento através do esforço, né? Todos nós temos ambos os tipos de mentalidade dentro de nós, tanto a fixa quanto a de crescimento. Tem certos momentos que a gente acha que as pessoas podem ser talentosas e por causa disso elas não vão crescer a partir daí, né? E em outros momentos a gente já é mais pé no chão, onde fala, não, eu não tenho esse talento, mas eu vou tentar, vou ver onde eu posso chegar e vou conseguir sim, se eu conseguir observar, se eu pagar um curso, se eu fizer alguma coisa, ela consegue administrar isso, entendeu? É verdade que o esforço é fundamental, mas não é a única coisa que existe. A Carol Dweck deixa isso claro. Tem muita gente que supervaloriza o esforço e ela quer deixar bem claro de que existe também pessoas de poucos recursos que, mesmo com muito esforço, não conseguem subir na vida, né? Porque às vezes o problema da pessoa é ter poucos recursos e não a falta de esforço, né? Então, ela não é meritocrática, porque meritocrático seria a questão só do mérito, né? Eu acho que ela consegue ser uma pessoa no livro ela consegue sair bem nesse ponto, porque assim não é apenas o esforço, existem outros fatores. A pessoa às vezes as pessoas têm poucos recursos e mesmo com os esforços que ela tem, ela não consegue obter o resultado. E muitas vezes a pessoa é esforçada, mas não tem estratégia, né? Então é possível que mesmo com esforço a pessoa não está conseguindo ter sucesso na vida, vamos dizer assim. Porém, o esforço, ele é um grande diferencial entre as pessoas de mentalidade fixa e a de crescimento. O mindset de crescimento permite efetivamente que as pessoas gostem do que fazem. Porque é assim, porque se a pessoa gosta de aprender, que é a mentalidade de crescimento, gosta de se desenvolver, então, ela gosta ela acaba gostando do que ela faz, porque ela vê progressão, né? E então elas chegam ao topo porque gostam do que fazem. Já na mentalidade fixa, tudo gira em torno do resultado. Então, por exemplo, se no final do ano ela não conseguiu o resultado que ela esperava nas provas, né? Ela já desiste do curso. É mais ou menos isso que o livro deixa claro, né?
Já o mindset de crescimento permite que as pessoas deem valor ao que fazem, independentemente do resultado. As pessoas de mindset fixo preferem o sucesso sem esforço. E as pessoas de mentalidade de crescimento não se frustram, né? Porque elas estão sempre aprendendo, certo? É claro que elas gostariam de receber o prêmio Nobel, ganhar muito dinheiro, né? Mas como ela não tem um objetivo nesse sentido, ela quer se desenvolver, no sentido do negócio está mais no meio do que no final, elas não se frustram, elas veem, bem, se eu não conseguir esse ano, eu me dei tudo de mim. Se eu não conseguir esse ano, tudo bem, eu dei o máximo, eu me conheço, eu dei tudo de mim. Então, no próximo ano, eu vou dar mais ainda de mim, vou bolar uma estratégia, vou cancelar algumas reuniões que eu tenho para poder estudar para aquilo, né? Então, você vê que as pessoas de mentalidade de crescimento não se apegam ao resultado em si, mas querem chegar lá, claro, mas mais ao método em si de chegar lá, ao seu esforço, do que ao fim propriamente dito. Elas não são birrentas, vamos dizer assim, não conseguiu o que eu queria, né? Então, elas não são assim. Então, terminando esse capítulo, o mindset, a gente chega à conclusão de que o mindset de crescimento é um ponto essencial de partida para a mudança. Se a gente quer mudar, a gente precisa ter um mindset de crescimento, porque as pessoas de mindset fixo não costumam mudar tanto, porque elas já, lembra por quê? Porque elas já são talentosas na cabeça delas, né? Elas já têm a aptidão, elas já têm o dom, então elas não precisam se esforçar. Esforçar para elas é terrível, porque elas mostram às pessoas que estão julgando elas a incompetência que elas têm. Porque se você precisa se esforçar, é porque você não é bom bastante. É assim que pensa a pessoa de mentalidade fixa. Já as pessoas de mentalidade de crescimento já pensam de outra forma, né? Que o esforço, sim, vai ajudá-las a crescer. Tudo bem com vocês, pessoal? Nós já estamos no capítulo 3 do livro. O livro tem 8 capítulos, né? É um pouquinho chat. A Vanusa escreveu aqui para a gente. Seja qual for a habilidade que você deseja adquirir, deve-se pensar com mentalidade de crescimento e jamais se deixar desanimar pelas vozes negativas de pessoas com mentalidade fixa. Concordo. Uma boa estratégia. Quem quer com muito esforço, consegue. Essa é uma regra, mas tem exceções, né? Lembra das pessoas com pouco recurso, e das pessoas que não têm estratégia, que elas lidam apenas com esforço. Também não, precisa ter estratégia na vida, só o esforço não é necessário. Não é o suficiente, aliás. Muito, muito boa essa observação, Vanusa. Gostei, obrigado, viu? Douglas, eu estava pensando aqui, ele fala no livro sobre a oportunidade, quando aparece a oportunidade de uma que é a mentalidade fixa e outra de crescimento? Não? Sim, ele fala assim que as pessoas de mentalidade de crescimento aproveitam mais as oportunidades. Essa é uma conclusão de que ela chega. E a fixa, qual que seria? Então, a fixa, como ela não quer aprender coisa nova, como ela já tem um campo de atuação, ela acha que não precisa aprender, ela acaba não obtendo essas oportunidades, entendeu? É mais difícil para ela. E quando tem, ela às vezes ela fala assim, eu vou tentar, e tenta, e não deu certo, desiste, entendeu? Essa é a diferença das duas mentalidades. A de crescimento, ela aceita a oportunidade porque ela quer aprender coisa nova. Então ela sai um pouco daquele pedestal, vamos dizer assim, se ela está numa empresa e ela faz uma determinada coisa, e o chefe dela fala para ela fazer outra, a pessoa de mentalidade fixa vai falar assim, não, eu não fui contratado para isso, né? A pessoa de mentalidade fixa pensa assim, geralmente. Já a pessoa de mentalidade de crescimento, não, ela pensa assim, bem, eu não fui pago para isso, mas eu estou aqui e não posso ser mandado embora, vamos dizer, então eu vou fazer isso, né? Aprenda alguma coisa diferente, se for uma coisa fora da atuação dela, ela vai aprender, pelo menos, né? Eu confesso que nesse ponto, eu tenho um pouco de mentalidade fixa, porque eu já me neguei a trabalhar em outro setor, e por causa disso, não fui bem observado, vamos dizer assim, porque eles queriam que eu aceitasse um cargo inferior. Eu fiz TI e tal, eu achava na época que eu tinha direito, vamos dizer assim, a trabalhos mais de acordo com a minha formação,
né? E por causa disso eu não quis fazer outros. E por causa disso isso me prejudicou de alguma forma no lugar que eu trabalhei, né? Mas a gente aprende, né? A gente está aqui para aprender. Então, é? Não, não, tudo bem. A gente aprende, a gente tá... Já aprende, Como você falou. Agora e você não faz mais isso. então, exatamente. Você não quer perder o emprego, às vezes tem essa coisa, né? Você não quer perder o É, emprego, é, você é. não. Você às vezes se sujeita a certas coisas, não a tudo, né? Mas você se sujeita, não vai arrancar uma mão, né? Vai lá, né? Então, mas tudo bem. Então é isso, a questão da oportunidade está aí, né? As coisas não acontecem de repente, porque muitas vezes a gente tem a impressão assim, né? Lançou o último modelo do iPhone, né? Não sei qual que está agora. E você imagina assim, nossa, pode ser no estalo assim, não. Teve todo um processo de vários pesquisadores, de pessoas que estudam software, de é, cientistas da computação, de pessoas do hardware, até da pessoa que cola o vidrinho lá, né? De mecânicos mesmo, precisa de todo um aparato para você criar um aparelho. E as pessoas de mentalidade fixa são muito instantâneas, né? E a gente tem que entender que a própria lâmpada do Thomas Edison, eu coloquei aqui a figura do Thomas Edison, ele foi, na verdade, não foi ele que inventou sozinho, né? A gente fala muito dele, mas na verdade tem todo um conjunto de profissionais, né? Que ajudou a criar a lâmpada. Então, isso não fica muito claro para a gente só imagina uma pessoa, mas na verdade foram várias. E porque o Edison sabia lidar melhor com a imprensa. Então, ele era tipo a pessoa que falava lá, como se fosse uma figura pública aí que representa o Brasil e fala em nome do Brasil, mas não é ele que administra o Brasil de fato, né? Mais ou menos assim. E aí o livro, é isso que o livro coloca, a verdade sobre aptidão e realização. Na verdade, as coisas não funcionam assim imediatamente, né? Assim, a gente não pode acreditar que Edison era uma pessoa tão genial, assim, muito genial, assim, a tal ponto de fazer uma lâmpada sozinho. Ele teve toda a ajuda de várias pessoas para fazer. Então o livro coloca, Edison era sim um gênio, mas nem sempre genial. Era uma pessoa comum que nem a gente, porém ele tinha a tática da comunicação e conseguiu promover isso melhor do que os outros, né? E conseguiu sair à frente ele conseguiu ser o líder aí, né? Da invenção da lâmpada, né? Já tem 3 conversas no chat. Ah, que bom que você está gostando. Palestra maravilhosa. Obrigado, viu, Tabata? Que bom que você entrou. Que bom, amiga. Estou muito feliz, viu? Muito bom. Obrigado, viu, querida? Aí, gente, o livro ele fala o que tornou Mozart e Darwin, ela coloca o exemplo do Darwin, né? Pessoas que deram certo, vamos dizer assim. Será que Mozart não ficou horas e horas treinando? Há estudos que falam que sim, que ele demorou 10 anos para compor, às vezes, uma sinfonia. Então, tem gente que pensa que ele tem o dom, né? Bem, ele tem o dom, talvez ele gostasse e ele se aprimorou tanto que o dom dele se aflorou. Então, a gente tem que pensar com um olhar de mentalidade de crescimento. Tentar entender essas pessoas de forma a perceber isso, e não como uma pessoa com inteligência nata. Bem, eu não sou um Darwin, não sou um Mozart, não sou um Edison. Então, o que que eu sou? Eu sou o Douglas aqui, então eu não sou nada. Não, não pensa assim. Existe todo um processo que faz da pessoa ser bem-sucedida, né? Diz que Darwin, ele colecionava borboletas, colecionava várias espécies, né? E aí ele catalogando as espécies, aí que ele descobriu que, essa aqui é parecida com aquela, que é parecida, nossa, tá vendo, né? Esse lagarto é parecido com esse, né? Porque ele foi naquela ilha de Galápagos, né? E aí ele foi percebendo que os lagartos de espécies diferentes eram semelhantes em algumas coisas, né? E aí ele sugeriu, na teoria dele, de que a os animais evoluíram um do outro, né? Então não foi uma coisa, foi um insight, mas assim tem toda uma história por trás que a gente não enxerga, né? A gente não enxerga os bastidores, né? Então ele já colecionava as espécies e ele acabou sendo esse gênio que a gente é porque ele já tinha um hobby antes por trás, né?
Então, é isso que está nesse slide, né, que eu expliquei para vocês, a história do Darwin, do Mozart, né, que, como essas pessoas geniais, na verdade, tinha muito mais do que dom, né? E eu achei muito legal que o livro trata, e que eu já vi, a história do George Danzig, que é um estudante de matemática, que ele, com uma pressa correndo, ele anotou duas equações no caderno. Ele pensou que era para resolver em casa, ele pensou que era tarefa de casa. Mas, na verdade, ele nem perguntou ao professor o que era, nada, ele não anotou, e ele ficou tentando resolver em casa, né? Aí até que saiu o resultado. E ele levou isso lá para a aula, né? Nossa, menino, você acaba de descobrir esses problemas são insolúveis. Quer dizer, ninguém tinha falado para ele que eram insolúveis e ele conseguiu resolver. Então você vê que existe muito do psicológico. Na hora que você coloca um rótulo insolúvel, né? Você tende a achar que aquilo é muito difícil e não resolver. E ele conseguiu resolver, né? Isso é surpreendente, isso que aconteceu. É uma história muito legal. Continuando os slides aqui, continuando com os mindsets, né? No mindset fixo, um perdedor será sempre um perdedor, né? Como eles têm talento, então se você tem ou não tem talento. Então, se você é um perdedor, você é um perdedor, né? E eles também são adeptos da síndrome do menor esforço, né? E por quê? Lembra que eu falei para vocês? Porque só esforça quem não tem talento garantido. Então, por que eu vou me esforçar se eu já tenho o talento, né? E as pessoas de mentalidade de desenvolvimento é o contrário, elas sabem que precisam se esforçar. Por causa disso, elas vão ter os recursos necessários e bolar uma estratégia para chegarem lá. Parar de se esforçar não faz sentido para as pessoas de mentalidade de crescimento, de jeito nenhum. E as pessoas através de um estudo que fizeram, as pessoas de mindset de crescimento tiveram aumentos em suas notas, pois mobilizaram seus recursos para o aprendizado. Inclusive, as pessoas de mindset, já é provado que as pessoas de mindset de crescimento costumam sair melhores nas notas nas faculdades. E aqui eu coloquei duas diferenciações na mentalidade fixa e de crescimento, né? Como as duas pessoas estudam, né? A pessoa de mentalidade fixa costuma ler o livro, fazer anotações, né? Costuma memorizar, tentar memorizar muito. Enquanto que as pessoas de mentalidade de crescimento, não é assim que eles estudam. Eles não mergulham numa memorização refletida, não. Eles estudam para aprender. Então, é aquilo que a gente viu na tirinha. Enquanto o Calvin achava sua amiga meio piegas de ficar lá estudando para aprender, para ela é um gosto, né? Então ali você vê a diferença dos dois tipos de mentalidade, muito muito didático. Essa é a palavra, as palavras-chave. A mentalidade de crescimento estudam para aprender e não para passar na prova, né? O mindset fixo limita as realizações e as pessoas de mentalidade de crescimento não. Né? As pessoas de mindset fixo transformam as outras pessoas em juízes, né? E enquanto que as outras em juízes assim estão julgando ela, né? Se você faz uma crítica para uma pessoa de mindset fixo, é horror. Enquanto que para as pessoas de mentalidade de crescimento, para as pessoas de mentalidade de crescimento, as pessoas são aliadas. Então, se você faz uma crítica a mim, bem, eu vou ver, essa crítica é para me derrubar ou é uma crítica realmente tem a ver e faz sentido? Se tem sentido, eu vou tentar, porque às vezes essas críticas vêm para poder me ajudar, né? Para poder melhorar, né? Isso que as pessoas de mentalidade de crescimento pensam. As pessoas de mentalidade fixa não aceitam críticas de jeito nenhum, não aceitam análises ou observações, né? Deixa eu colocar aqui na parte de exposição novamente. Sim. Grande parte das pessoas de mindset fixo acha que as realizações do início da vida já revelam tudo sobre o talento e o futuro de alguém. É aquela negócio da crença no talento, né? E as pessoas de mentalidade de crescimento é o oposto. Eles acreditam que as pessoas desenvolvem. E aí fizeram um estudo também de que elogiar a capacidade de alguém, principalmente de uma criança, reduz o QI. E elogiar o esforço o eleva.
Então, assim, você chama alguém de inteligente, pronto, pode ter certeza que ela né, tipo assim, aquele tipo de elogio que você faz, assim, você elogia a pessoa, aí depois você vira a cara assim, a pessoa te decepciona, né? É mais ou menos assim. Então, se você tem filho, não elogie a capacidade dela em si. Você é inteligente, você é talentoso, você... Nossa, que maravilha, que talento, menino. É claro que você tem uma boa intenção, só que o livro fala que isso reduz o QI dela, porque você tem que elogiar, na verdade, o esforço. Você tem que falar para a pessoa assim, nossa, como você se esforçou e conseguiu o que você queria, viu? Tá vendo como você é capaz? Você é capaz no sentido de você se esforçar? Então, isso é bem interessante que eu achei, porque a gente tem mesmo essa mania de elogiar as pessoas pelo que elas são capazes e não pelo esforço que elas tiveram para obter algo, né? Isso é muito comum, né? Não vou dizer que eu não. Eu constantemente estou elogiando alguém de capaz, de, nossa, você é talentoso, né? Isso é praticamente linguagem comum, né? Mas o livro fala que isso reduz o QI, enquanto que elogiar o esforço eleva, né? É tão interessante que fizeram um outro estudo aqui que assim a própria especificação de raça no formulário é capaz de deflagrar o estereótipo e reduzir o desempenho de alguém. Então, por exemplo, porque isso se chama estereótipo. Então, por exemplo, você se sente inferior por ser de determinado grupo. Não que você ser daquele grupo seja motivo de você ir mal em alguma prova, mas o simples fato de te taxarem, bem, você é do grupo, né? Da minoria tal. Isso de estereotipar já cria, nossa, eu sou desse grupo, já cria um mal-estar, que isso influencia nas notas, inclusive, isso é psicológico, né? Então, isso é comum também de acontecer e o livro deixa claro isso no capítulo 3. No mindset fixo, as imperfeições, para vocês verem como que o rótulo, né, influencia, como você rotular alguém de alguma coisa, influencia no desenvolvimento dela. Você fala para uma pessoa, você não é capaz disso, e se ela pensar, eu não sou capaz mesmo, ela não consegue. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses rótulos que nós damos às pessoas, né? Apesar que, claro, a gente usa rótulos, né? Nós rotulamos as pessoas constantemente. Porém, isso é muito, isso sim influencia, né? No mindset fixo, as imperfeições são vergonhosas. Então, eles não podem falhar, né? Lembra que o bebê, vamos dar um exemplo do bebê, que é uma pessoa de mentalidade de crescimento, né? Ele está em crescimento. Ele erra o tempo inteiro e não é vergonhoso para ele, ele se levanta imediatamente. E quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo isso. Então, as imperfeições são vergonhosas para as pessoas de mentalidade fixa. E para as pessoas de mentalidade de crescimento, eles acreditam na inferioridade, eles não acreditam na inferioridade permanente. Pelo contrário, se alguém dá um rótulo para ele vai fazer tudo para poder superar aquilo e se equiparar às outras pessoas. Agora nós entramos um pouco no capítulo 4, deixa eu ver a hora da gente aqui. Vai falar um pouco do mindset do campeão, que faz parte do mindset do crescimento. Aqui ele dá o exemplo dos esportistas aqui. Eu achei muito legal, porque o esportista é a verdadeira pessoa de mindset de crescimento. Pensa bem, numa Copa. As pessoas estão lá jogando, né? Vários times. A Alemanha perdeu hoje. Bem, ela ganhou da gente na Copa passada, né? Eles foram pessoas campeãs. Se eles perderem agora, não é um rótulo que eles vão ter que lidar isso para os vários anos. Não, eles perderam agora, na próxima Copa eles vão ser bons, já devem estar se esforçando para que na próxima Copa eles já consigam ganhar, talvez. Mas se você pensar bem num jogo, as pessoas mais perdem do que ganham, no sentido de que só tem que ter um campeão. Então, eles não ligam muito se perderem no sentido de se acabarem, né? Eles estão sempre se superando, mesmo tendo perdido. O Brasil não baixou a bola aí, né? Então, você vê, o mindset... e aí, o que a gente pode aprender com isso? Então, vamos ver nesse capítulo. O mindset fixo se expressa da seguinte maneira: o talento natural não requer esforço, pois este é os menos dotados. O talento nato não pede ajuda.
É isso que a gente já falou nos vários capítulos anteriores. Eles não o mindset fixo não quer a ajuda porque o talento natural não requer ele. Não quer, não, eles não querem se esforçar. Eles ficam muito no cômodo, né? E o mindset, o tipo de mentalidade que você tem, as crenças, é mais importante do que o talento que você tem. Eu dei o exemplo das pessoas que eu já coloquei as fotos lá, né? O Muhammad Ali, ele não preenchia as medidas consideradas inatas e não era um talento nato quando ele foi boxear, né? Ele tinha grande velocidade, mas não possuía o físico nem a força e os movimentos clássicos de um grande lutador. Mas sua cabeça estava em perfeitas condições de funcionamento. Então ele conseguiu superar através da sua mentalidade, né? Um exemplo de pessoa que usou a mentalidade, que mesmo perdendo ele começou a se aperfeiçoar e chegou onde ele está. Michael Jordan. E aí nós temos a definição de caráter. Caráter nada mais é do que ir a fundo de si mesmo e encontrar forças. Por exemplo, num jogo, estamos perdendo de 1-0, por exemplo. O time é capaz de fazer um esforço 3 vezes maior, de aumentar sua defesa para poder tentar virar esse jogo. Então, isso é caráter. É aquela coisa que sai de dentro e eles encontram forças. E isso também podemos levar para a nossa vida. É isso que o livro coloca. Esse caráter, eles também colocam como se fosse a marca do campeão. Por que é essa marca do campeão? É essa coisa de que mesmo que você não vença em si um jogo, você ainda vai bem, né? Ser campeão é ser capaz de elevar o nível do jogo, né? E ficar 3 vezes mais potente, muitas vezes. E geralmente foi provado que isso que faz com que as pessoas fiquem no topo. É essa mentalidade de que perdemos, mas, enfim, aprendi com isso e vou lutar mais. O que eu preciso melhorar para conseguir no jogo, essa coisa meio esportista, de que eu posso fazer para superar e mostrar mais desenvolvimento no próximo jogo. Então, o esporte tem muito para nos ensinar nesse sentido. Por isso que é legal quem gosta de esporte ver que não é algo à toa. Você aprende muito com a mentalidade deles. Com mentalidade militar, não é totalmente... É claro que eu tenho umas certas críticas ao pensamento militar, mas se você for ver a organização, a gente pode aprender com determinadas profissões, né? Então, eu acho que, nesse ponto, a Carol Dweck também foi bem exitosa em trazer o esporte para explicar a mentalidade de crescimento. Porque as pessoas de mentalidade de crescimento precisam ter mais caráter, precisam ter mais essa força, que quando está perdendo, você se dá mais ainda, e não se deixa frustrar, né? É isso que ela quis deixar. As pessoas com mindset de crescimento consideraram os reveses motivadores e informativos. Quer dizer, pronto, eu perdi de 7-1, o que deu de errado que eu perdi de 7-1? Então, nossa, mas é muito número, né? E eu não era tão bom assim. O que eu tenho que entender para poder, no próximo jogo, não perder tanto assim? Né? Então, eles acreditam que os reveses nos fazem acordar, enquanto que as pessoas de mindset fixo, quando eles têm as adversidades, isso engessa eles. As pessoas de mindset de crescimento dominam os processos que levam ao processo, enquanto que as pessoas de mindset fixo não assumem o controle de suas capacidades e de suas motivações. E aí eles acabam não se sentindo progredindo, porque se sente também um produto acabado. Como são talentosos, mas se frustraram, e por isso que é mais difícil para as pessoas de mentalidade fixa se conseguirem superarem uma depressão. O livro fala isso também. As pessoas de mentalidade de crescimento conseguem muito mais superar depressões do que as pessoas de mentalidade fixa. E outra coisa, gente, olha o pensamento do esportista, da pessoa de mentalidade de crescimento. Ser alguém não depende de ganhar ou perder. É ser alguém, simplesmente, que buscou a vitória com tudo que tinha. É isso que você tem que... eu não falei para vocês que num jogo é mais fácil você perder do que ganhar? Vai ter só um campeão dentre vários, né? Então, você tem que entender que você deu o máximo de si e isso já é uma vitória, né? Na vida é a mesma coisa. Nem sempre vamos ganhar tudo, mas só o fato da gente ter dado o nosso máximo
da gente ter estudado tudo, você pode não ter passado na prova, mas olha o quanto que você aprendeu. Isso já é uma vitória. É assim que pensam as pessoas de mentalidade de crescimento. Vocês têm alguma observação no momento? Então vamos lá, que a gente está com os slides ainda bem. Eu acho que eu consigo explicar com poucos slides. Eu vou diminuindo o número de slides. A outra vez foi 90, eu já reparei que 60 não dá. Eu acho que nas próximas vezes eu vou fazer 50 slides. Eu vou diminuindo até encaixar, falar assim, não, esse número tá bom, estou conseguindo terminar aqui a quantidade de slides, né? Então vamos lá, pessoal. O livro coloca a história da Enron, que defraudou, que acabou falindo. Por que que ela faliu? Porque ela só contratou pessoas talentosas, só pessoas talentosas, maravilhosas, só pessoas que elas achavam que eram as maiorais. O que aconteceu? Ela criou uma cultura que adorava o talento. Com isso, criou uma empresa de mentalidade fixa. E isso fez com que as pessoas não quisessem se desenvolver tanto, porque se elas eram talentosas, elas não precisavam aprender tanto, né? Não precisavam, né, correr tanto risco. Então, essa empresa a Enron é um exemplo de de empresa de mentalidade fixa que deu errada. Se você verem aqui, as ações dela caíram bruscamente. Então, a Enron é um exemplo de uma empresa, e isso pode ser acontecendo na nossa vida também. Se a gente achar que é muito talentoso, a ponto de não nos desenvolvermos, não nos atualizarmos, não nos pormos a risco, muitas vezes, a ponto de querer aprender, nós podemos correr o risco também de nos sentirmos fracassados, né? Então, uma lição desse slide aqui é o seguinte: líderes com mindset de crescimento estão sempre tentando melhorar e aprender. E os líderes de mentalidade fixa não costumam aprender com seus erros e nem os corrigir, não corrige erro. Eles são perfeitos, lembra? Então, é muito interessante. Líderes com mindset fixo vivem num mundo em que alguns são superiores e outros inferiores, e precisam afirmar sua superioridade constantemente, né? Por isso que há muita humilhação com líderes que se acham, né? Porque o ego começa a ficar muito inchado, eles acham que tem muitos eles têm que ser reconhecidos, né? Inclusive, né? E aí eu coloquei o exemplo, eu coloquei não, né? O livro tem o exemplo do Iacocca, que é um gerente da Ford, que era para ser o sucessor do Ford na empresa dele, né? Ele era uma pessoa de mentalidade fixa que respondia com críticas e desculpas o que passavam para ele. E isso, ele começou a culpar os outros, encontrar justificativa e afastar os críticos e rivais. Com isso, ele começou a colocar a empresa a perder. Mas aí o Ford foi mais rápido do que ele e o demitiu. Infelizmente, ele foi demitido e ele é um exemplo de gerente de mentalidade fixa. Porque ele está mais preocupada com o ego dele, do que o reconhecimento dele e da empresa, do que mais o reconhecimento dele em si como gerente, né? Ele quer reforçar, se autoafirmar, do que fazer bem para a empresa. Então, ele começou a colocar a empresa a perder. Mas não é só ele que tem que tem esse caminho. Existem muitas pessoas que têm essa famosa doença do CEO, né? Que é essa coisa de mentalidade fixa, né? Que ele se satisfaz apenas pelo reconhecimento, né? Líderes de mindset fixo podem colocar a companhia em perigo, porque querem provar que eles e seu legado são os mais importantes. Não possuem a intenção de prejudicar muitas vezes. Muitas vezes estão lá, eles acham ainda que estão certo procedendo dessa forma, né? Mas eles têm uma característica que é muito perigosa, porque eles se sentem invulneráveis e invencíveis. E por causa disso, eles acham que podem humilhar as pessoas que estão abaixo deles, né? Então, isso cria certo uma fantasia. Não é à toa que é uma doença, né? A doença do CEO.
E aí eu coloquei uma outra frase aqui que não tem nada a ver com essa coisa de doença do CEO, mas mostra como que astros como o Michael Jordan e o Bruce Springsteen permaneceram no topo por muito tempo, porque ele estava sempre se autoanalisando, sempre enfrentando os desafios e continuava a crescer. Diferente desses CEOs que não buscam se atualizar e não se autoanalisam, né? Sempre o erro está fora deles, sempre está nos subordinados deles, e nunca com eles, né? Quando os chefes se tornam controladores e abusivos, colocam todos no mindset fixo, porque é uma corrente, né? A pessoa está aqui em cima. A pessoa tem uma mentalidade fixa, quer ser adulada, quer ser paparicada, desde visar o crescimento da empresa. O que acontece? As pessoas embaixo vão começar a atendê-lo, né? E começar o famoso puxa-saco, né? E aí começa o apoiá-lo nesse sentido. E aí a empresa também começa a ruir, né? O mindset fixo ele é muito perigoso. E líderes de sucesso, os líderes de sucesso mesmo eliminam o mindset fixo e elegem em seu lugar uma cultura de crescimento e trabalho em equipe. E aí o livro dá o exemplo de algumas pessoas, inclusive o grande CEO da GM, que conseguiu eliminar da empresa todo o mindset, todo, não vou dizer todo, né? Grande parte do mindset fixo, né? Começando por ele próprio. Né, ele conseguiu observar, foi uma pessoa mais humilde, né? Ele conseguiu observar nele mesmo o mindset fixo, e aí ele conseguiu levar a GM adiante. Ele é bem famoso por ter conseguido, entre aspas, salvar a GM. E aí também temos aqui a figura da Xerox, que foi uma empresa que deu super errado, não sei se vocês lembram, onde as ações caíram de 63,69 para 4,43, ou seja, diminuiu, você pode colocar aí mais do que 10 vezes embaixo, a empresa caiu mesmo, porque também não estava se atualizando, né? Talvez era uma empresa de mindset fixo e não conseguiu acompanhar os tempos, né? Mas chegou essa tal de Anne, que também salvou a Xerox, vocês podem ver a fotinho dela aí, Anne Mulcahy, ela assumiu em 2000, ela conseguiu salvar a Xerox. A Xerox é viva graças a ela. Graças a ela, a Xerox a Xerox ainda vive, vamos dizer assim. E aí tem todo um procedimento que ele explica como que ela salvou a Xerox, né? Sua dedicação deu resultados. Ela é considerada uma gerente de mindset de crescimento. A liderança é feita de crescimento e paixão, e não de brilho, né? Esse negócio do brilho é o reconhecimento, né? É feito por essa coisa que nos move, né? A gente já leu outros livros, né? O Ikigai, essa coisa de você estar bem, né? De você querer sempre aprender. Não é essa coisa de você preencher o ego, né? De você se auto-adular. É isso que é feita a verdadeira liderança. E o livro coloca uma coisa chamada pensamento de grupo, que é fruto do mindset fixo. O que é o pensamento de grupo? É quando as pessoas começam a pensar igual, né? Porque começa a trabalhar com você, com outro, a gente começa a pensar igual. E aí todo mundo que pensa diferente da gente, a gente discorda, né? Então a gente não assume, a gente não atende aos pedidos de fora de crítica, porque isso também é solução. Se uma pessoa tem uma necessidade que pensa diferente da gente, se a gente aceitar essa crítica muitas vezes e tentar entendê-la, né, se ela não for algo destrutivo no sentido de acabar com a gente, mas no sentido de ter uma demanda ali, eu acho que é interessante a gente observar. E esse pensamento de grupo, que muitas vezes acontece, é comum nas empresas, ele também, ele meio que exime essa atitude crítica. E a atitude crítica é fundamental, né? Tem gente que não aceita críticas, né? A crítica, ela é importante, né? Quando necessário, ela é... Mas você também tem que ter o feeling para entender, né? Qual crítica é destrutiva ou construtiva, né? Porque tem pessoas que só querem, talvez, jogar um veneninho ali, né? Mas outras pessoas fazem, assim, uma crítica construtiva à empresa, né? Então, é isso que o livro deixa claro. O pensamento do grupo pode acontecer quando um líder de mindset fixo castiga os que discordam dele. Então, assim,
todo mundo que não pensa igual a mim, eu vou tirar eu vou despedir, né? Eu já trabalhei com gente assim. O mindset de crescimento, ao libertar as pessoas das ilusões ou da carga de aptidão física, leva a um debate pleno e aberto das informações disponíveis e a tomada de decisões sensatas. Quanto mais mindset de crescimento, melhor a atividade da negociação. Isso também foi algo que foi apresentado pela Carol Dweck, que as pessoas de mentalidade de crescimento costumavam ser melhores em negociação. Inclusive, no primeiro dia de curso, já tinham notas maiores do que os de mentalidade fixa. E então, é bem interessante isso, porque nós só temos a ganhar com esse tipo de mentalidade, da gente obter essa mentalidade. Por isso que eu estou pensando, pessoal, em fazer tipo uma tabelinha, né? Pegar todas as informações do livro e colocar como pensa uma pessoa de mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento, para a gente tentar observar pelos capítulos como que cada um pensa, como cada um procede, né? Porque isso pode nos ajudar muito, porque é isso que a gente quer, né? De certa forma, a gente quer não só o crescimento, o desenvolvimento pessoal, mas a gente, claro, a gente quer sucesso, a gente quer espiritualidade, a gente quer estar bem em outras áreas. E eu acho que essa parte de pensamento, de mindset de crescimento pode nos ajudar, sim, a ter sucesso na vida, né? Então, acho que fazer uma tabelinha comparando os dois tipos de mentalidade, eu acho que é muito legal, se a gente conseguir. Eu vou dar uma olhada um pouquinho no chat, a gente também já está com... Vamos ver o tempo aqui que nós estamos. Tá, já tá quase aberto aos comentários. Já está praticamente. Mas eu vou só olhar o chat um pouquinho. Legal, Cecília, obrigado. Acho que eu vou fazer então. Se vocês quiserem, eu faço sim. Legal, Luiz Felipe, obrigado, viu? Então tá. Eu vou falar os últimos capítulos de modo mais breve, porque eu quero ouvir vocês. Mas vocês sabem, está tudo escrito aqui. A gente continua no grupo comentando se vocês quiserem. Eu vou deixar compartilhado lá os slides e o vídeo que a gente está gravando, tá? Então, tá legal. A gente já viu que o cérebro é dinâmico e muda com o aprendizado, né? Os líderes se fazem, não nascem feitos. Isso aqui faz parte da mentalidade de crescimento, pensar assim. E a gente pode tirar uma lição, acho que desse capítulo, a principal. As empresas modernas devem se reinventar constantemente para se manterem vivas, né? Que é o caso da Xerox, da GM. E agora a Enron, no caso, ela não se reinventou, né? Ela contratou pessoas talentosas, porém com mentalidade fixa, e isso a prejudicou, né? É esse que esse capítulo ele deixa de lição principal. No capítulo 6, a gente vê que pessoas de mentalidade de mindset de crescimento não têm grande interesse em vingar-se, que é outra característica da pessoa de mentalidade fixa. Por exemplo, a pessoa é mandada embora e ela se acha no direito de vingar dos seus empregadores. Gente, não faça isso. Isso é uma atitude de uma pessoa de mentalidade fixa. As pessoas de mentalidade de crescimento, elas estão visando aprender. Então, assim, elas forem demitidas, elas vão querer aprender com isso e tentar aprimorar para que no próximo emprego elas se saiam melhores, tanto nos seus empregos quanto nos seus relacionamentos. No mindset de crescimento, um relacionamento bom e duradouro, agora a gente está falando de relacionamento, decorre de esforço e da vontade de resolver as inevitáveis diferenças, né? Enquanto que as pessoas de mentalidade fixas, elas não estão num relacionamento para crescer, sei lá, elas estão num relacionamento porque, sei lá, por causa da cama, vamos dizer assim, por causa da pessoa ser bonita, sei lá, tem outros interesses em jogo, não tem um crescimento, uma troca dupla aí, né, entre as pessoas envolvidas no relacionamento, é mais um prazer, ou algo que eu preciso casar, né, preciso constituir família, então não é isso, gente, relacionamento é você aprender com as diferenças também, é isso que a gente aprende com esse capítulo. Que as pessoas de mindset de crescimento, elas aproveitam os relacionamentos também para crescer. Escolher um parceiro é escolher um monte de problemas, você só vai escolher quais problemas são. Então, não adianta achar que vai achar alguém perfeito, que não vai, né?
Então, o truque que o livro deixa é reconhecer as limitações de cada um e construir a partir daí, né? Você tem que aceitar o outro como ele é, a partir do como ele é apresentado a você. É claro que vai ter defeitos que você talvez não ature, né? Mas você tem que entender que ninguém é perfeito também, né? Então, a crença de que a crença de que, contudo, a crença de que os parceiros têm potencial de mudança não deve ser confundida com a crença de que efetivamente mudarão, porque assim, o livro coloca de que as pessoas podem mudar, sim, mas isso não quer dizer que a pessoa vai mudar por você, né? Isso é outra coisa. No mindset de crescimento, é permitido passar além da culpa, compreender o problema e procurar resolvê-lo junto ao outro. Há momentos em que precisamos que alguém nos confirme algo a nosso respeito. Inclusive, um amigo pode nos falar sobre a nossa história, né, nos lembrar de como a gente superou certas situações. E no mindset de crescimento, o ego não costuma inflar. Isso costuma acontecer mais no mindset fixo, que lembra que o mindset de crescimento está muito ligado ao crescimento, ensino na parte de aprender, né? Enquanto que o mindset fixo está muito ligado ao ego, à pessoa em si, ao seu talento, né? Isso com certeza infla o ego. Como eu falei, todos têm virtudes e defeitos, né? Procuramos somente pessoas perfeitas, nosso círculo social ficaria empobrecido, então não façamos isso. Aceitamos as pessoas como elas são, né? Como diria a música dos Titãs, né? Os títulos de mindset de crescimento consideram as situações sociais como desafios. Existem tímidos de mindset de crescimento e os tímidos de mentalidade fixa. Existem os dois tipos. Porém, os tímidos de mentalidade de crescimento, eles vão se desenvolvendo, assim, como posso dizer, vão se desinibindo, né, essa é a palavra, com o tempo, vão ficando menos nervosos à medida que a interação prossegue. Essa também é uma característica dos tímidos de mindset de crescimento, que tem diferença dos dois. Eles conseguem muito mais se desinibir. Eles são tímidos no começo, mas eles vão se desinibindo e a tal ponto de estarem conversando daqui a pouco. Então, as pessoas tímidas de mentalidade de crescimento assumem o controle de sua timidez, né, e seguem adiante. Mas nas pessoas de mentalidade fixa, a timidez que assume o controle é diferente. Tá vendo a postura do objeto? Enquanto que no mindset de crescimento, elas estão acima da sua timidez, e com o tempo elas tomam controle. As pessoas de mentalidade fixa, não, elas estão abaixo da sua timidez. Então, como você consegue lidar com algo que está acima de você? Não tem jeito, né? Então, essa é uma das diferenças entre as duas mentalidades também. O livro vai falar do bullying, que o bullying também é uma característica, o bullying, né, nas escolas, né, esse negócio de xingar o outro, de xingar outra criança, acontece muito nas escolas. Isso é atributo da mentalidade fixa e que as escolas podem resolver aplicando o mindset de crescimento, né? Isso é bem interessante. O livro dá uma certa solução para o bullying, né? Eu achei bem legal. As culturas das escolas frequentemente promovem o mindset fixo, né? Então, o bullying é resolvido a partir do momento que as escolas começam a aplicar o mindset de crescimento e começam a elogiar o esforço da pessoa e não a pessoa em si, porque esse que é o problema. Você começa a elogiar a pessoa, se a pessoa é inteligente, a outra é burra, né? É isso que a criança não tem muita cognição. E então, você falar que uma pessoa se esforça mais, não é rotular alguém, mas é dar uma propulsão para que o outro se esforce também, né? Eu acho que é mais ou menos isso que o livro coloca. E elogiar as pessoas em si, você cria esses rótulos de pessoas melhores que outras. Então, acho que ele deu uma boa resolução aí. A noção de que algumas pessoas têm o direito de atormentar outras não é saudável. O livro chega a essa conclusão. O livro também ensina os pais a, a educarem seus filhos de forma saudável, né? Então, elogiar a inteligência das crianças prejudica a sua motivação e seu desempenho. Isso aqui já está mais do que batido, né, gente? Ela fala isso o livro inteiro. Devemos evitar o tipo de elogio que julga a inteligência ou o talento, mas sim o esforço. Os elogios deveriam tratar não dos atributos da personalidade das crianças, e sim de esforços e realizações.
Quando as crianças ouvem os pais fazendo julgamentos fixos a respeito de outras pessoas, isso lhes comunica um mindset fixo. Isso é muito interessante. Só um minutinho, pessoal. Então, não fazer críticas construtivas não é bom para a confiança das crianças. Não fazer críticas construtivas. Então, o livro deixa claro de que é muito importante a gente fazer umas certas críticas, sim, ele não passa a mão nas crianças. Acho que é importante, sim, fazer certas críticas, que isso faz parte do amadurecimento, significa ajudar a criança a reparar alguma coisa. E as crianças de mentalidade de crescimento acabam se sentindo ajudadas. Muitos pais prejudicam seus filhos porque as amam, mas na maneira que eles querem, né? É natural que os pais definam objetivos para os filhos, porém algumas serão úteis e outras não, e futuramente serão os filhos mesmo que vão observar o que é. Um bom professor é aquele que continua aprendendo. Então, ele dá uma lição também que o professor precisa ser dinâmico. Ele não pode ser uma pessoa que já vem com uma bagagem e quer ensinar as crianças e não se aperfeiçoa. O mindset fixo torna as pessoas complicadas devido ao ego. A gente já comentou isso, né? Porque ele valoriza muito o talento, o reconhecimento. Então, o mindset fixo, ele é bastante perturbador nesse sentido. Quando você se dedica à tarefa de se tornar um pouco melhor todos os dias, durante certo período, você se torna muito melhor. E é verdade, gente. Eu tava vendo uma frase esses dias assim, se você melhorar 1% cada dia, você não melhorou 365%, vamos dizer. Você melhorou muito mais porque é juros compostos. Você tem um progresso na vida muito maior. Então, se você puder melhorar na vida, por exemplo, se eu puder na minha vida, aprender alguma coisa nova, vamos dizer assim, no meu dia a dia, reduzir algum custo, elogiar o próximo, sei lá, tipo, não é? Ter mais pensamentos mais adequados, ações mais corretas. Com isso, se cada dia a gente se propor a melhorar um pouco mais, no final de um ano, a gente pode sentir grande diferença. Eu não vou falar toda a diferença, porque tem coisas na vida também que a gente retrai. A vida não é só progressiva, né? Existem muitas coisas que nos puxam para baixo, lembrando que a gente tem a gravidade, né? E muitos outros fatores. Porém, o livro deixa claro que se você se tornar um pouco melhor todos os dias, durante certo período de tempo, você se torna muito melhor. Mas cuidado com o sucesso. Por quê? Porque você pode chegar à conclusão de que você venceu porque tem talento. Aí você cai no mindset fixo. Porque eu sou fodão. Pronto. Já caiu no mindset mindset fixo. Você se achou, já teve o ego, então você já mudou a chavinha. Então é muito delicado, né? O mindset de crescimento tem a ver com acreditar que pode desenvolver suas atividades. E nunca devemos nos contentar apenas com esforço, né? Acho que alguém falou do esforço, porém, não devemos se contentar com esforço que não gera benefícios. Lembra que o esforço ele tem que estar dentro de uma estratégia e ser utilizado de recursos que a pessoa tem. Não é simplesmente um esforço desnecessário, não. Tem que ter um fim, tem que ter recursos e tem que ter estratégia. Deixa eu ver que horas são, gente. Acho que dá para fazer um resumão até... Peraí. Deixa eu aumentar aqui a tela da gente. Os pais, eles transmitem um mindset de crescimento não pela crença, mas sim por suas ações. É no dia a dia que os filhos vão observar como os pais reagem, mais do que a mentalidade em si do diálogo, né? O mindset de crescimento se baseia na crença na mudança. Mesmo quando mudamos, as antigas crenças não são extirpadas. Isso acontece muito. Tem muita gente que melhora, por exemplo, para de fumar, vamos dizer, se para de fumar, perde peso. O livro deixa esses exemplos, né? Isso não quer dizer que a pessoa não volte a ganhar os pesos, né? Ela tem que sempre manter.
Então, as nossas crenças é a mesma coisa. Então, não é porque você deixou de ter algumas crenças e agora você tem uma mentalidade de crescimento que você agora, a partir de agora que lê o livro da Carol Dweck, você vai ser uma pessoa de crescimento total. Não, você vai ter que manter isso no decorrer da vida, do ano, né? E isso é muito notório, né? O cérebro se parece mais como um músculo. Se você não trabalha ele, ele atrofia. Então, tem certos tipos... É a mesma coisa, não só o músculo em si, mas assim, a forma de você pensar, se você deixa de se desenvolver pessoalmente, assim, no sentido de buscar essas informações que eu estou passando para vocês vão atrofiando nessa área. Por isso que é bom sempre se renovar, porque a gente é assim, a gente vai seguindo os caminhos que a gente vai alimentando. E o cérebro se fortalece com o aprendizado. Só o fato da pessoa saber que existe um mindset de crescimento já pode ajudar ela a se mobilizar. E se o mindset fixo estiver controlando o monólogo interno, é capaz de dizer coisas duras para a pessoa. As pessoas de mindset de crescimento, quando se sentem pior, são mais estimuladas ainda a agir. As pessoas de mindset fixo acreditam que não precisa mudar, que é o mundo que precisa mudar, e não elas. É muito comum a gente ouvir pessoas que acham que as pessoas de fora que precisam mudar, todas elas, né, e não ela. É claro que existem situações de que, aí eu vou me prosseguir um pouco mais, mas claro que tem exceções, né? Por exemplo, você está lá no nazismo, por exemplo. Você sabe que as pessoas em volta estão erradas. Aí você, sim, você pode até achar que as pessoas precisam mudar. Mas eu acho que, assim, em geral, né, na nossa vida cotidiana, a gente quer muito que o outro mude, e porque é cômodo também, né, você não mudar por você, né? No mindset de crescimento, a pessoa procura se dedicar mais e imagina como pode conseguir recompensas que deseja. As pessoas de mentalidade de crescimento elas não estão num lugar de repouso, vamos dizer assim, elas não estão numa área de conforto. Elas sempre estão se aprimorando para sair dessa zona, né? As pessoas de mindset fixo procuram, muitas vezes, fugir de seus problemas, enquanto que as de mindset de crescimento, elas não fogem dos seus problemas, elas acham que é um desafio, muitas vezes. Porque, se você pensar bem, se você fugir dos seus problemas, eles vão estar lá. É preciso ser enfrentado, mas não como um problema, talvez como um desafio. Acho que é essa que é a parte do mentalidade de crescimento, é aceitar como uma diversão, que nem as crianças, que a Carol Dweck observou no começo da carreira dela, né? Então, os problemas de alguma criança não é pouco esforço, e às vezes é um esforço demais, é o que eu falei. Claro que a gente dá o valor ao esforço na mentalidade de crescimento, só que o esforço puro não vai nos ajudar a resolver os problemas. Você precisa de uma estratégia. Inclusive, ela coloca isso como um dos motivos, uma das ressalvas quanto ao livro. É as pessoas saírem, depois de terem lido, acharem que apenas o esforço vai as ajudar. Ah, então vou esforçar horrores, né? Não é isso. Você tem que ter uma estratégia. A força de vontade precisa ser ajudada. E você também precisa prestar atenção, você precisa prestar atenção em estratégias para que na próxima vez você não copie a outra vez. No caso de raiva, ele dá um exemplo assim, com relação à raiva, algumas pessoas podem prometer que da próxima vez será diferente, mas você tem que traçar uma certa estratégia, né? Estou tratando sobre isso porque a gente está no capítulo de mudança de mindset, e tem muitas pessoas raivosas que precisam aprender estratégias para poder evitar não, para poder reagir de forma diferente quando os gatilhos mentais da raiva aparecerem. E é preciso aprender com os fracassos também. É tudo uma questão de processo de aprendizado e não uma guerra entre a parte boa e a parte má de você mesmo. O livro deixa claro. E você precisa conservar essa mudança. Mudanças precisam de sustentação ou desaparecerão mais rapidamente do que surgiram. Quando as pessoas mudam para o mindset de crescimento, passam de uma estrutura de julgar e ser julgado, no caso, que nem eu dei o exemplo para vocês, o livro coloca o exemplo do bullying, né? Que é tipicamente mentalidade fixa. Então, a pessoa de mentalidade de crescimento deixa de julgar e de ser julgado, ele passa para outro módulo, que é de aprender, ajudar e aprender ainda mais.
Seu compromisso é com o crescimento, e o crescimento exige muito tempo, esforço sim, e apoio mútuo. E aí ela dá uma jornada que você tem que seguir para você conseguir mudar. E eu coloquei uns nomes na frente dessas, em cada item que você vê aqui, eu coloquei um nome, porque eu achei, assim, para nós que estamos lendo agora, como a gente está discutindo um livro em pouco tempo, fica difícil a gente assimilar tudo, né? A não ser que vocês leem depois. Mas eu consegui dividir aqui em algumas coisas. Primeiro é a aceitação, que você vai abraçar seu mindset fixo, todos nós temos, aceitar ele como ele está, e vai observá-lo. Quais são os gatilhos que você tem? Quando você observa, você consegue fazer uma análise de como você vai proceder. E aí você começa um estágio de vigília, que está nessa parte aqui do slide, que é a parte de você verificar se você está procedendo corretamente de acordo com os gatilhos seus. E aí, depois que você aprender isso, que você acha que você está apto, você começa a ensinar as outras pessoas a seguir essa jornada. Então, o livro coloca que pode ser muito difícil mudar, mas nunca alguém disse que não tenha valido a pena, porque é algo que melhora muito a vida da gente. E eu praticamente, antes de terminar, eu vou deixar uma frase da Carol Dweck, e tem outras do Ayrton Senna aqui que eu não vou citar. Eu vou citar essa da Carol Dweck que finaliza o livro. Mantenha um mindset de crescimento em seus pensamentos. Quando enfrentar obstáculos, recorra a ele. Ele estará sempre a seu dispor, mostrando um caminho para o futuro. Então, você vê um caminho de sobrevivência, né? Para o futuro, para a humanidade. Acho que a gente tem muito que aprender com esse livro. É um livro maravilhoso, gente. E o Ayrton Senna é um exemplo de mindset de crescimento. Depois você vê algumas coisas que ele falou. É fenomenal também. A gente tem pouco tempo ainda, posso estender um pouco? Alguém tem alguma pergunta ou uma consideração? Estou lendo aqui o Luiz Felipe, sempre assim, entender que a gente não é perfeito e o outro também. Exatamente, não somos perfeitos. E tem tantas pessoas querendo outras perfeitas que vão continuar sempre sozinhas, né? Bem, é isso, pessoal, eu terminei. Mas, assim, quem lê o livro pode comentar o que achou, pode fazer alguma observação, nós estamos abertos a isso. Eu queria falar dos próximos encontros da gente. Em janeiro, vou colocar aqui. Em janeiro, a gente vai ter o livro do Sandro Bier, né? O Alívio das Palavras. Esse livro a gente vai precisar comprar mesmo, eu mesmo comprei, porque ele não tem, a gente não tem ele, vamos dizer assim, e-book, nem a permissão dele, né? Ele que vai dar a palestra, não tem a permissão dele para poder divulgar. Mas quem quiser pode comprar ou não comprar também, segue a palestra, né? Não é obrigado a ler para estar aqui com a gente. Ele vai falar sobre o livro O Alívio das Palavras, que é de autoria dele, né? Em fevereiro, a gente vai ter a Thalita Valarelli falando sobre o Caibalion, que é um livro esotérico. Pode ter um certo preconceito com o esoterismo, algumas pessoas. Eu, vou falar a verdade, eu me espantei muito, porque são regras óbvias para a vida. Por exemplo, causa e efeito, são 7 regras, né? Eu vou querer muito, claro, eu vou participar de todos, mas assim, vai ser muito bom. Eu tenho certeza que ela vai explicar muito bem, ela já deu explicação para a gente. E em março, o Diego Santana vai falar sobre o seu livro A Noite Escura da Alma, que é um livro de literatura, porém que foi um livro que o ajudou no período da pandemia e do tratamento de saúde dele que ele teve com a córnea. Ele conseguiu, acho que mesmo enxergando pouco, ele, não sei, acho que ele conseguiu fazer o livro. E é muito interessante porque, assim, nesses momentos que a gente precisa, que esses momentos mais sombrios, acho que é isso que o livro trata, ele conseguiu trazer um lirismo, assim, que a gente vai analisar. O que a gente pode aprender com o livro dele, né? Então, eu acho muito interessante para o desenvolvimento pessoal esses 3 livros, e eu convido vocês todos a participarem dessas palestras também. Todos com encontro com Zoom. Quem não tiver nos grupos, eu posso, é só falar comigo lá no WhatsApp, eu consigo colocar vocês num dos 3 grupos que a gente tem, né? Que a gente compartilha as coisas, né? Porque aí a gente vai falar dos encontros, vai falar
a gente coloca lá os slides, coloca o vídeo, e se vocês quiserem, a gente coloca vocês lá também. É isso, pessoal. Eu acho que já deu o tempo da gente. Geralmente a gente fala em 2 horas, mas eu tenho tempo para ouvi-los também, viu? Não vou terminar sem saber se vocês não querem falar alguma coisa. Ah, o sorteio, boa observação. Maravilha, sorteio. Vamos fazer o sorteio aqui. Eu vou ver as pessoas que estão aqui. A gente vai fazer o sorteio do livro, viu, pessoal? Também em 8 pessoas, né? Não vamos esquecer. Então, eu vou colocar aqui. Quem está aqui? Deixa eu ver. Israel. Não saiam sem ver se ganha o livro, viu, gente? Por favor. Então, vamos lá. Eu vou pôr tudo no... Eu nunca fiz esse sorteio online, mas eu vou anotar aqui só por precaução. Elion, Flávia Pimenta, Cecília, Israel Oliveira. Oi, Douglas. Boa noite. Oi, menina. Deixa eu te falar. Eu anotei alguns nomes aqui, mas alguns saíram. A Ana Cristina e o Luiz Felipe estiveram aqui conosco, mas saíram antes da palestra terminar. Uhum. Tá bom, querida. Obrigado. Então, eu já vou colocar os nomes deles também. A Leandra, se não me engano, é minha prima. É isso mesmo? Eu acho que é minha prima. Depois eu vou confirmar. Eu não sei. A Leandra quem que é? A Cecília eu sei quem que é. Elion. Bem, eu já vou pôr no sorteio já. Peraí, deixa eu entrar aqui. Eu já vou interromper o vídeo, porque não precisa colocar isso no vídeo, mas a gente... Ou pode colocar o ganhador. Coloca também, né? Deixa eu fazer o sorteio aqui. Como que eu posso fazer, gente? Tem que pegar o link que a Tabata deixou para mim. Sorteador.com. Oi? Sorteador.com. Sorteador.com. Esse mesmo aí, o primeiro link. Ah, show. Não. Não? Presentes, né? Seria isso? É outro link. Ah, é outro? Isso. Não é esse? Sorteador.com.br? Ah, .br. Vamos lá. Tá, o que eu tenho que fazer aqui, o Tabata? Sortear um número entre 1 a 100. Eu vou colocar a Cecília como 1, o Elion como 2, a Flávia Pimenta como 3, o Israel Oliveira como 4, a Leandra como 5, a Vanusa Duarte como 6, a Ana Cristina como 7 e o Luiz Felipe como 8, certo? Aí eu vou colocar aqui, sortear um número... Vou sortear um número entre 1 e 8, correto? É isso mesmo, né, gente? Aí vou sortear, mostrar o resultado, não, visualizar, adicionar, tá, sortear, não é? Vou tentar fazer. O número que sair aqui é o número que vai ganhar o livro, ok? Então tá. Eu vou apertar o botão, hein, gente? Tem mais alguém? Faltando mais alguém aí, não? Tá, é isso mesmo, né? Vou sortear, então, pessoal. Vamos lá, 1, 2, 3 e... 5, a Leandra ganhou. Ganhou o livro, Leandra. Parabéns. Parabéns, Lê. Então, depois você passa o endereço para a gente, que a gente vai enviar o livro para você, tá bom? Então, deixa eu ver mais no chat se alguém quer falar mais. Aí, Lê, parabéns, viu? Vou até escrever aqui também. Parabéns, Lê. Passa para a gente os dados. Manda para a gente nesse número que eu vou te passar aqui no chat. Passa o seu nome completo, acho que precisa, né? Nome completo, endereço, acho que telefone também vai que precisa. Eu acho que é isso, né? Tem mais alguma informação que precisa? CEP, né? Vai esquecer do CEP também. E aí a gente manda o livro para você, tá bom, Lê? Ó, deixei aqui meu número de telefone. 9... Peraí, tá errado, gente. É 11 99446 7731. É corrigindo esse número aqui, ó. Corrigir esse número aqui. Ô, Lê, você manda pra gente, por favor, viu?
E quem quiser participar dos grupos de WhatsApp e não estão ainda, pode mandar também uma mensagem para mim que eu coloco. Não foi essa vez que o Israel ganhou. É verdade, não foi. Ele entrou em primeiro lugar, eu até pensei, nossa, se for só nós dois aqui, você ganha. Aí foram entrando o pessoal. Ah, legal. Ô, Lê, eu preciso falar com você depois, então, viu? Se você não... Deixa eu tentar entrar no privado com você. Lê, entre dá um ok, pelo menos, para a gente no chat, por gentileza. É verdade, Vanusa. Ô, Lê, manda para a gente algum sinal de vida. Não é minha prima, viu? Será? Eu vou perguntar para ela. Eu tô achando que a Leandra saiu. É para dar um avalzinho para a gente, Lê. Lê. Tá certo. Bem, eu vou perguntar. Então, é isso que eu imaginei, Tabata. Será que ela está com a gente? Eu vou perguntar para minha prima se é ela. Eu vou perguntar agora, peraí. Ele fica mais sossegado. Aí... Eu vou perguntar para ela, gente, senão a gente vai ter que fazer o sorteio de novo. Vou ter que sortear de novo. Mas eu vou tentar ir em contato com a minha prima. Eu acho que ela devia estar, mas como ela é médica, sabe? Às vezes ela tem umas... De repente ela tem uns imprevistos, assim. Oi, Lê, vou falar aqui. Oi, Lê. Você entrou? Você entrou? Suponho que você que ganhou o livro, né? Porque só ela que eu conheço de ler. Leandra. Bem, é isso, pessoal. Acho que eu vou fazer isso. Ou vocês querem... O que vocês acham? Que eu vou ver a maioria que vocês acham. Você acha que eu devo sortear de novo ou perguntar? Eu estou tentando entrar em contato com ela, mas ela não responde, não. Se não for, a gente sorteia novamente. Ok, tá. Então vamos fazer isso. Eu tenho os nomes de todos vocês aqui, ó. Então vamos fazer assim, ó, bem transparente. Eu vou tentar entrar em contato com minha prima, para ver se é ela ou outra Lê. Se no período de um dia a gente não ter o retorno, a gente faz o sorteio e manda o resultado no grupo. Vamos fazer assim? Um sorteio novo depois de um dia, mas eu dou todas as informações no grupo lá. Em um dia a pessoa tem que falar, né, gente? Então tá. Acho que eu vou fazer isso. Concorda comigo, Tabata? Acho que só para termos um... O que você acha? Ok? Tá. Sorteio é legal dar agora. Quem falou? Acho que é melhor dar agora mesmo, né, gente? Porque assim... E agora, Cecília, o que você acha? Melhor dar agora, né? Novo sorteio, novo... Tá. Eu acho que vou dar um sorteio... Ai, Cecília, que é o livro, hein? Vamos sortear de novo, então. É legal brincar então, vou fazer agora, assim, ó. Amanhã, daí já perdeu a graça. O que você acha, Cecília? Sei lá, eu estou na emoção. Vamos fazer assim. A Leandra não está mesmo, né? Pelo jeito. Senão ela teria dado ok. Não está. Eu vou tirar a Leandra. A Vanusa, então, vai ser a número 5. A Ana Cristina agora vai ser o número 6. E o Luiz Felipe eu conheço. Vai ser o número 7. Vanusa quase ganhou, hein, Vanusa? Não, vamos fazer assim, ó. Eu mudei agora. Eu vou sortear de novo. É melhor. Eu acho melhor porque tem que valorizar quem está participando, né, gente? Eu acho que só o nome... Então, é tudo transparente. Então, vamos fazer de novo o sorteio. Eita, gente. Aqui. Sorteador.com.br. Felipe, estão lá no grupo? A Leandra... se for minha prima, ela não está lá no grupo. O Luiz Felipe, eu não tenho certeza. O Luiz Felipe não está. Eu convidei hoje. Sim, ok. Mas eu conheço ele. Contato, né? Eu sei quem que é mesmo. Então, vamos fazer assim, vai ser de 1 a 7 agora. Vocês sabem que a Vanusa Duarte mudou para 5, a Ana Cristina mudou para 6 e o Luiz Felipe mudou para 7. Então, vamos sortear um número agora. Número 2, quem ganhou foi o Elion. Elion, se manifesta, por favor. Elion. Elion. Eita, nós.
que foi embora, olha, ele falou. Ah, tá aí. Oi, Elion. Parabéns. Ah, ele voltou, eba. Elion, você Bom. ganhou. Então vamos fazer assim, passa os dados para a gente. Você tem o nosso WhatsApp? Você tem um WhatsApp? Ah, legal. Então faz um favor para mim. Manda o seu CEP, o seu endereço e seu nome completo. E aí a gente vai mandar no seu endereço certinho, tá bom? Beleza? Beleza, então tá legal. Então tá combinado. Ele ganhou. Então já vamos finalizar então o grupo, então. Eu agradeço a todos que participaram. E agora vai ser dia 14, viu? A gente está marcado dia 7, mas o Sandro mandou avisar que ele não vai poder, vai ser no dia 7, dia 14 de janeiro, que ele vai dar a palestra dele. Então, eu agradeço a todos. Quem não tem a gente no grupo, entra nos grupos. E é isso aí. Muito obrigado. Parabéns, Elion, de novo. E vamos que vamos. Vamos agora ler o próximo livro aí. E quem não tiver lido o livro, participa mesmo assim, né? Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Abraço, viu? Parabéns. Obrigado, Tata. Obrigado, Cecília. Obrigado a todo mundo, tá? Tchau, tchau.